Olá, sejam mais uma vez bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal Aliteração. No vídeo de hoje eu vou fazer mais uma resenha. E eu quero aproveitar que nós estamos na última semana, até dia 6 de fevereiro só, tá? Na última semana, para quem quiser participar da nossa oficina Possibilidades de Escritas Teatrais, fazer a inscrição. Então a inscrição, quem quiser, o formulário está aqui na descrição do vídeo, tá? Existe lá a explicação da oficina no nosso blog. Então quem quiser participar tem até dia 6, só mais até o final dessa semana, para fazer a inscrição na oficina, tá? Então eu quero aproveitar toda essa coisa e vou fazer mais uma resenha de mais um texto teatral. Trata-se do texto O Arquiteto e o Imperador da Assíria, de Fernando Arrabal, que está aqui, na minha mão, naquela publicação famosa da coleção Teatro Vivo, que eu tenho, então eu tenho a coleção inteira, então todas as vezes que eu quero fazer resenha de uma peça de teatro, eu pego da coleção Teatro Vivo, porque são traduções muito boas, inclusive. Essa tradução aqui é da Leila Ribeiro e do Ivan Albuquerque, então são traduções muito legais e é uma coleção muito boa. Existem outras publicações do Arquiteto e Imperador da Síria do Arrabal, tá bom? Bom, vamos lá. Primeiro, Fernando Arrabal. Fernando Arrabal, ele é um cara que, um escritor, dramaturgo, enfim, espanhol, que nasceu em 1932 e ainda está vivo, ou seja, ele tem atualmente 90 anos de idade, Já é um senhorzinho. E o Fernando Arrabal, ele é um dos escritores do chamado Teatro do Absurdo. Na resenha da semana passada, que foi de Esperando Godot, a gente já falou bastante sobre Teatro do Absurdo. Então quem não assistiu ao vídeo da semana passada e não sabe muito bem sobre Teatro do Absurdo, vai lá, assista ao vídeo do Esperando Godot, que lá eu falo bastante sobre Teatro do Absurdo. Então eu não vou falar de novo aqui sobre Teatro do Absurdo nem nada, mas só para resumir, é aquela corrente que surgiu na segunda metade do século XX, a partir do pós-guerra, que vai falar do vazio da existência e tal. E eu lembro de ter falado também que eu escrevi um ensaio no meu livro de artigos, Pequena Loja de Artigos em Geral, em que eu questionava, em que eu criticava a existência do Teatro do Absurdo. Por quê? Porque o chamado Teatro do Absurdo reúne autores tão diferentes, como, por exemplo, é o caso do Arrabal e do Samuel Beckett. E é muito engraçado que é tão diferente que acabaram inventando uma subdivisão para falar especificamente do Teatro do Arrabal, que é chamado de Teatro Pânico. Então Arrabal é considerado o dramaturgo do chamado Teatro Pânico. Mas o que é esse teatro? Esse Teatro Pânico não é uma subdivisão do Teatro do Absurdo e que para mim faz menos sentido ainda. Mas enfim, vamos lá. Então Arrabal é um cara que também escreve peças que tem uma densidade filosófica, uma densidade reflexiva muito grande, muito grande. Tem várias peças, A Bicicleta do Condenado, Piquenique no Front, Fan de Elise, enfim. E a mais famosa delas, que é O Arquiteto e o Imperador da Síria. Então assim, ele tem várias peças e as peças dele sempre estão nesse lugar de uma reflexão densa, profunda, sobre a finitude da existência humana, o vazio da existência humana, o absurdo da existência humana, enfim. As situações são situações meio surreais e tal. E O Arquiteto e o Imperador da Síria é uma dessas peças. Vamos lá. O Arquiteto e o Imperador da Síria foi escrito em 1966. Então, se a gente pensar, a diferença de tempo entre, por exemplo, Esperando Godot e O Arquiteto e o Imperador da Síria é de 13 anos, Esperando Godot é de 53 e O Arquiteto e o Imperador da Síria é de 66. E o que diz a peça O Arquiteto e o Imperador da Síria? O ambiente da peça é uma ilha. É uma ilha. E nessa ilha, vamos pensar a seguinte situação. Não é desse jeito, tá? A descrição não é desse jeito que eu estou falando, mas é o que a gente consegue deduzir. Tá? E aí eu não vou dizer como é que é a descrição, porque aí eu estou dando spoiler da peça. Então eu vou fazer a sinopse da peça sem dar muitos spoilers. Então veja. Nessa ilha mora um ser selvagem, um ser humano, entre aspas, tá? Por quê? Porque ele é selvagem, ele não tem linguagem, ele não fala com ninguém porque ele vive sozinho nessa ilha com os outros animais.
Só que ele se comunica com as formigas, ele se comunica com as estrelas, ele sabe ler as estrelas, ele sabe ler as estações do ano, ele se comunica com os outros animais, enfim. Ele é um ser que vive totalmente integrado à natureza. Ele é um ser sem linguagem, ele é um ser sem história, mas ele é um ser que vive totalmente integrado à natureza. Então a gente vai chamar de selvagem ou não vai chamar de selvagem, enfim, vai da gente, tá? O Arrabal não chama de selvagem nem nada. Ele só, a gente só consegue perceber que esse ser é assim. É um ser que não tem linguagem, que não possui linguagem, porque ele não precisa se comunicar com ninguém, no sentido de não existe outro ser humano ali, né? Sempre entre aspas esse ser humano, tá? Não existe porque, se eu já disse no vídeo passado que uma das coisas que define o ser humano é que ele tem linguagem, então, se ele não tem linguagem, né? Mas ele consegue, ele está totalmente em harmonia com os outros elementos da natureza que ali convivem com ele, os outros animais, os astros, enfim, as correntes marítimas, as estações do ano e tudo mais. Bom, aí acontece um acidente de avião e um avião cai nessa ilha. E o único sobrevivente desse avião é um homem que começa a entrar em contato com este ser que já vivia na ilha. Então, só para ser bem grosso modo, e aí eu talvez nem concorde com isso que eu vou falar agora, mas enfim, é como se fosse um ser civilizado e um ser em estado selvagem. Ou seja, o ser humano em estado civilizado e o ser humano em estado selvagem. Eu não gosto muito desses conceitos, mas é só para a gente tentar entender. E aí este ser civilizado, né, esse homem que sobreviveu ao acidente aéreo e tal, no contato com esse ser autóctone, vamos dizer assim, né, esse ser que já vivia ali, ele se auto-intitula o imperador da Assíria e intitula o ser autóctone de o arquiteto da Assíria. Então veja, só que em nenhum momento ele acha ou ele fala que eles estão na Síria. Eles sabem, né? E aí eu estou falando eles, porque no decorrer da peça, este ser que não tinha linguagem, ele vai adquirindo linguagem, porque o outro homem acaba ensinando ele a falar, enfim. E aí, eles sabem, eles têm consciência que ali não é a Assíria, mas ele se auto-intitula o imperador da Assíria e o outro ele intitula o arquiteto da Assíria. E aí já começa a ficar interessante essa coisa de o homem civilizado é o imperador. O homem não civilizado, sempre entre aspas, tá, gente, esse civilizado, é o arquiteto. E aí o que vai acontecer no decorrer da peça? Eles vão invertendo os papéis, né? Então este ser que antes vivia em harmonia com a natureza, ele vai perdendo a capacidade de se conectar com a natureza, então ele já não consegue mais ler as estrelas, ele já não consegue mais conversar com as formigas, e ele vai adquirindo linguagem, e ele vai adquirindo cultura, e ele vai adquirindo história. Ele vai tomando consciência de si e consciência do outro. Ou seja, ele vai se humanizando. Então, conforme ele vai se humanizando, ele vai perdendo a sua conexão com a natureza. E o outro, em contrapartida, vai se desumanizando e vai se encontrando com a natureza. Então, só isso eu já acho um tema muito interessante do arquiteto e o imperador da Síria. É muito legal. Eu não vou falar o que acontece no final, enfim, mas para não dar spoiler do final da peça, né? Mas é uma peça muito, muito interessante. Tem uma passagem do texto que eu não sei nem se eu deveria falar aqui, porque, enfim, fala um palavrão, né? E é uma coisa pesada que o texto fala. Mas tem uma hora que o imperador fala assim: sabe o que eu faço quando eu estou sozinho? Evacuo com grande dignidade. Depois, com o produto que me serve de tinta, eu escrevo na parede: Deus é um filho da... Isso mesmo. Será que ele vai me castigar por isso? E aí começa um diálogo sobre Deus.
Tem uma coisa louca que ele fala sobre a mãe dele, sobre a morte da mãe dele, o imperador, né? Que aí a gente vai sempre se identificar os personagens como o imperador da Síria e o arquiteto da Síria. Mesmo quando eles começam a trocar de papéis, a gente continua identificando o imperador como imperador, o arquiteto como arquiteto. Tá? Então, assim, é só para vocês terem uma ideia da porrada. Né? Esse texto é uma porrada na cara. Ele é feito de várias porradas que a gente toma, né, em relação à nossa própria condição de existência, a nossa própria condição da vida, a maneira como a gente se relaciona com a natureza, a maneira como a gente se relaciona com o outro. Eu poderia fazer uma série de reflexões a partir do arquiteto imperador da Síria, né? Essa coisa da devastação da natureza, essa coisa de como você lida com os chamados povos originários. Eu não estou dizendo que o Arrabal quis dizer tudo isso, tá? Mas estou dizendo que a leitura da peça, do texto, depreende esse tipo de reflexão, essas reflexões. Né? Mais uma vez a questão da linguagem, quer dizer, como é que você vai estruturando a linguagem num outro ser, e isso vai ao mesmo tempo que o humanizando, o tornando um ser quase desconectado da natureza, né? Totalmente desconectado da natureza. Então, que humanização é essa que nos transforma num ser tão cruel, porque o imperador é um ser cruel e essa crueldade vai passando para o arquiteto, que antes era um ser completamente não cruel, né? Completamente conectado com a natureza. Então, todas essas reflexões a gente consegue ver nessa peça, O Arquiteto e o Imperador da Síria. E mais uma vez eu vou dizer de uma peça que eu tive o prazer de fazer como ator. Eu trabalhei numa montagem como ator do Arquiteto e o Imperador da Síria, com um grande amigo meu, Ricardo Sequeira, né? Que foi uma montagem também de faculdade, né? Na faculdade também. É engraçado porque parece que na faculdade eu fiz as melhores experiências teatrais, assim, né? Sempre na faculdade, porque a gente tinha liberdade, né? No ambiente universitário a gente tem a liberdade de explorar as coisas. Isso eu acho que é uma das coisas mais ricas do ambiente universitário, é essa, a gente tem a possibilidade de explorar as coisas, né? Então talvez, como ator profissional, eu não tivesse tanta coragem de montar O Arquiteto e o Imperador da Síria. E na faculdade eu tive essa coragem, enfim. Eu e o Ricardo fizemos uma montagem dessa peça para o nosso trabalho de faculdade, enfim. E foi muito interessante. Então, assim, é uma peça que vale muito a pena a gente ler. E para a gente entender um pouco, primeiro, além de todas essas reflexões que eu já fiz, como é que uma peça que também é do Teatro do Absurdo, e eu acho que é por isso que eu fiz questão de fazer essas duas resenhas seguidas, do Esperando Godot na semana passada e do Arquiteto e Imperador da Síria hoje, porque assim, como é que a gente consegue ter duas peças tão diferentes, que conseguem refletir sobre muitas questões que são iguais, né? Refletem muitas questões que são muito parecidas, essa coisa da humanização através da linguagem, ou da ausência de humanização, enfim, né? Mas que ao mesmo tempo são muito diferentes, é como se não tivesse nada a ver uma coisa com a outra. Né? E realmente não tem, uma peça não tem nada a ver com a outra. Tá? Só que as duas estão colocadas no tal do chamado Teatro do Absurdo. Então talvez eu esteja aqui querendo defender a minha ideia, né, no ensaio que eu já disse, que eu escrevi no meu livro, sobre a não existência real de um movimento chamado Teatro do Absurdo. Que esse movimento, como eu já disse no vídeo passado, foi muito mais uma coisa criada pelo Martin Esslin, que é o estudioso que cunhou o termo Teatro do Absurdo, do que realmente, efetivamente, existia um movimento chamado Teatro do Absurdo, enfim. Talvez eu esteja tentando convencer quem assiste aos vídeos do canal disso. Mas é isso, é o posicionamento que eu tenho. Tem gente que vai discordar, tem gente que vai concordar. Vamos debater. Né? Eu queria saber o que cada uma de vocês acha, o que cada um de vocês acha. Coloquem aí nos comentários o que vocês acham disso, o que vocês acharam da resenha e da sinopse que eu fiz do texto, O Arquiteto e o Imperador da Síria. Convido todas e todos a lerem O Arquiteto e o Imperador da Síria. Não deve ser tão difícil de achar em PDF, enfim. Não deve ser tão difícil de achar, tá? E mesmo para comprar o livro em estante virtual, essas plataformas assim, talvez não seja tão difícil. E queria saber o que vocês acham dessa história toda.
tá bom? Então coloquem aí os comentários. Mais uma vez eu peço a todas e todos para se inscreverem no canal. Se já se inscreveram no canal, chamem as pessoas para se inscreverem no canal, mostrem o vídeo do canal para as pessoas que vocês conhecem, né? Mostrem vídeos aí, mostrem o canal para as pessoas que vocês conhecem e que vocês sabem que podem se interessar pelo assunto. Visitem nosso blog, nossas redes sociais. Lembrando mais uma vez que até o final dessa semana, né, até dia 6 de fevereiro, o formulário vai estar disponível para quem quiser participar da oficina Possibilidades de Escritas Teatrais. E, de novo, eu peço a quem quiser e quem puder nos apoiar, colaborar na nossa campanha do Apoia-se. Tá? Tem a colaboração de vários valores e a nossa ideia com essa campanha do Apoia-se é poder ter recursos para aprimorar mais e mais o nosso trabalho, poder fazer novas frentes do nosso projeto, né? Então a gente está pensando em fazer podcast, em fazer clubes de leitura, essas coisas, mas para isso a gente precisa aprimorar aí do ponto de vista técnico, do ponto de vista de tempo, essas coisas todas, e a gente está contando com essa ajuda de quem quiser e quem puder nos ajudar. Então o link aí da campanha também está na descrição do vídeo, tá bom? Valeu, gente, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.